Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre custos ocultos, mas antes eu queria te pedir um favor. Queria pedir que você segue aí nosso canal, se você ainda não segue o nosso canal, curte e compartilha esse vídeo, né? Já começa assim já, curtindo e compartilhando esse vídeo, nos ajudando a movimentar aquilo que nós fazemos. A missão do nosso canal, a missão do trabalho que nós temos feito, nós estamos completando aí um ano desse trabalho, tem sido ajudar empresas, empresários, né, administradores e estudantes a alavancarem suas carreiras, empresas a alavancarem seus negócios, melhorar seus negócios, com uma boa gestão financeira, com uma boa gestão de custos. Então, o nosso desejo, nossa visão, né, o nosso sonho é ver empresas saudáveis, é ver empresas bem estruturadas. Nós estamos aí recém saindo de uma pandemia, de uma crise econômica, no momento da gravação desse vídeo, né, saindo de uma crise econômica muito considerável no Brasil, uma crise sem precedentes que a gente não viu ainda, e vimos aí muitas empresas sofrendo nesse período. E muitas vezes esse sofrimento é porque não faz uma reserva, é porque não tem algumas atitudes. Então não é momento da gente apontar dedo, mas é momento da gente mostrar que o futuro precisa ser um pouco diferente, que o planejamento precisa ser a chave daqui para frente, se as empresas querem continuar sobrevivendo. As crises acontecem, elas são cíclicas, né? A economia tem processos cíclicos, então é importante. Então nosso sonho, nosso desejo é ver empresas saudáveis, é ver empresas bem estruturadas, gerando empregos, o dono com uma tranquilidade, podendo tirar uma férias, podendo descansar com a sua família, com um grau aí de tranquilidade bastante interessante. Então, por favor, nos ajude a expandir isso, nos ajude a divulgar, né? Compartilhe esse vídeo, você que é estudante, compartilhe com seus colegas de classe, né? Se esse conteúdo tem sido útil para você, quero agradecer muito a você que já nos segue, nos acompanha. Sempre tem pessoas que comentam os nossos vídeos, que dão sugestões, que dão ideias. Nós somos muito gratos por isso, estamos muito abertos a isso. E também queremos ouvir sua opinião. Falou, olha, eu vi uma coisa lá no vídeo, que não gostei, queria que você explicasse melhor. Também estamos abertos ao debate. Você que já é profissional da área, a gente sempre quer ter esse tipo de interação. Fechou? Então, vamos lá, né? Então, hoje eu quero falar sobre os custos ocultos. O que são custos ocultos? Ou os custos escondidos? São ocultos porque muitas vezes eles não estão muito visíveis, né, para a empresa, para o gestor, né? Então, são custos que acabam muitas vezes sendo bastante significativos, né, tendo um impacto significativo no negócio, mas que não são tão percebidos. Não é muito fácil perceber esses custos, né? Então, deixa eu só projetar aqui uma tela de... Opa! Agora sim. Vou botar uma tela aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, né? Então, os custos ocultos, né? Então, quando eu falo assim dessa palavra, custos ocultos, né? O que vem à mente, né? O que a gente pode imaginar que sejam esses custos ocultos, né? São aqueles custos que realmente podem passar desapercebido com uma certa tranquilidade e que alguns são irrelevantes, né? Então, assim, quando eu falar contabilidade de custos é detalhe, sim, é detalhe, mas tem coisa que não é tão relevante. Então, eu preciso só tomar cuidado com o fator relevância aí no processo de custeio. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns que são relevantes. E é um dos maiores desafios das empresas, tá? Então, um dos maiores desafios. Por quê? Porque as empresas, elas têm cada dia melhorado, de certa forma, mesmo essas pequenas empresas, as grandes principalmente, né? Mas as empresas têm, de certa forma, melhorado aí sua gestão, têm buscado, têm procurado, os gestores estão se preparando, estão estudando, estão buscando novas fontes de conhecimento, novas fontes de gestão, né? Novas informações, muito material novo, muita coisa nova. Nós estamos na era da informação, uma era que o foco é totalmente na informação. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas coisas que podem passar e que podem ser relevantes, né? Então, é delas que eu quero falar. Então, aqueles custos que são relevantes e que podem trazer um impacto negativo para o negócio. Então, o primeiro custo, muitos custos estão muito relacionados à área de recursos humanos, à área de pessoas, né? Então, o primeiro custo é o custo da rotatividade de pessoal. Como assim? Quais são os custos envolvidos na rotatividade de pessoal? Primeiro, o processo de demissão. O processo de demissão sempre tem um custo para a empresa. Ele pode custar 40% ou 50%.
do valor do saldo de FGTS que o funcionário tem. Ele pode custar, falando assim, na demissão, um pagamento antecipado de férias que poderia não ter sido pago nesse momento, um pagamento proporcional ao 13º, que são, claro, direitos do funcionário, que a empresa deve sim provisionar. Na prática não acontece muito, né? Eu tenho visto assim que na prática as empresas chegam ao final do ano, dão um jeito, é um jeito errado de fazer, né? Mas é um jeito que infelizmente ainda prevalece bastante, tá? Então, mas esses custos, esse custo de rotatividade, ele costuma ser significativo. Primeiro, na hora da demissão. Segundo, na hora de contratar, na hora da contratação. Por quê? Porque contratar custa. Então, por exemplo, eu pago um terceiro, eu tenho um terceirizado de recursos humanos, que é uma alternativa interessante. Então, eu vou ter que pagar para ele fazer uma entrevista, para ele fazer um recrutamento, para ele fazer uma seleção. Nesse período, esse colaborador que está de saída, geralmente já tem um nível de produtividade um pouco menor, o cara tira o pé, natural, né? Quem não faz isso, né? Ele tira um pouco o pé, e aí ele já vai meio que não tendo uma eficiência de 100% ou de uma eficiência média interessante, boa que ele tinha, natural. Então, são custos da contratação. Os custos de treinamento, que são, dependendo da realidade das empresas, tem que mandar a pessoa fazer curso, tem o tempo de integração da pessoa, que a pessoa vai estar na empresa, vai estar conhecendo a empresa e tal, não vai estar necessariamente envolvida no trabalho, é um processo que tem que acontecer naturalmente, mas que tem um custo para a empresa. E tem um custo, pessoal, que eu chamo de curva de aprendizagem. Tem várias outras formas de chamar. O que é a curva de aprendizagem? Dependendo do cargo que a pessoa ocupa, isso pode ir desde um cargo operacional até um cargo de gerência. Ela vai sofrer um processo de uma curva, né? Então a pessoa começa, ela vai ganhando experiência até que ela atinja um nível, um patamar aí de produtividade parecida com o colaborador anterior. Então, quando tem muita rotatividade numa empresa, essa empresa com certeza ela tem um resultado ruim no aspecto financeiro. O impacto vai ser financeiro e é fácil mensurar. Então, por exemplo, um colaborador que fica em 3 meses de curva de aprendizagem, não sei se você teve a experiência de ir no supermercado e está lá uma pessoa, está lá em treinamento. E é claro que a gente tem que ter toda a paciência, todo o reconhecimento com aquela pessoa. A pessoa está começando no emprego, né? Está começando um desafio novo para ela, de atender público, de ser um caixa de supermercado ou de um estabelecimento. Geralmente ele é um contato, talvez o único contato com um outro ser humano, né, que a pessoa tenha numa loja, porque de repente é uma loja de autosserviço, por exemplo, é o único contato que ela vai ter ali. Então é um cargo-chave, né, nesse contexto, e tem uma curva de aprendizagem. Então se você vê lá em treinamento, você vai ter que ter aquela paciência de saber que a pessoa não vai ter aquele atendimento, aquela efetividade que uma pessoa já treinada. Isso é totalmente normal, isso acontece com qualquer ser humano. Então essa curva de aprendizagem, enquanto o trabalhador, né, o colaborador não chega no nível ótimo de desempenho, ele vai sempre tendo um custo extra para a empresa, né? Então, se ele vai deixar sempre de produzir com eficiência menor. Então, antes de pensar de perder um colaborador, pense em alternativas para que isso não aconteça, porque isso custa, e esse custo não é calculado muitas vezes. Por isso que ele é chamado de um custo oculto. Então, esse é um primeiro. Outro custo oculto é a baixa qualidade. A baixa qualidade, ela pode ter vários fatores, né? Primeiro, eu posso ter que fazer retrabalhos por ter baixa qualidade, ou eu posso ter realmente perdas. Produzir com baixa qualidade um determinado produto. Claro que é muito difícil que eu tenha 100%. As políticas de qualidade das empresas muitas vezes são bastante pesadas, né? Falam 100% do que eu produzo tem que sair com qualidade aceitável, com nível máximo de qualidade. É muito difícil. Nós temos alguns fatores, inclusive fatores de recursos, falta de recursos, né? Esse dia eu estava conversando com um cliente e ele estava falando, poxa, eu estou gastando bastante com ferramenta, com equipamento no meu negócio, estou comprando coisa nova, estou sempre querendo buscar novos, um equipamento novo, e sempre que eu fico sabendo, eu vou lá, compro, né? Falei para ele, olha, e ele estava meio pensando, será que isso vale a pena? Será que isso é interessante?
Mas aí eu falei para ela, vamos pegar seu faturamento? O que tem acontecido com o seu faturamento? Ele tem melhorado. Ele tem melhorado a cada mês. Porque com esses equipamentos que você está adquirindo, você está trazendo mais eficiência para o seu processo. Então, você traz mais eficiência para o seu processo, você tem ganho. Lógico que tem que tomar cuidado. Não são equipamentos caros, tá? São coisas de custo aí baixo, né? Considerando o montante da empresa, de faturamento, enfim. Geralmente, pessoal, uma coisa que é interessante aqui, um parênteses, né? Faz uma relação. Quantos por cento representa nas minhas despesas, no meu faturamento, esse investimento que eu quero fazer, e você já sabe se deverão tomar essa decisão. Então, representa 2%, mas vai me trazer um aumento de 3% do faturamento? Pô, ganhei um pontinho aí. Valeu a pena, alavancou meu negócio, né? Então, e o contrário também é verdade. Então, se eu deixo muitas vezes de comprar um melhor equipamento, se eu deixo de investir no treinamento de um colaborador, se eu deixo de, sei lá, comprar uma matéria-prima de qualidade, qual que é a tendência? Que eu tenha baixa qualidade. Baixa qualidade pode ser representada por retrabalhos, que ainda é menos pior, porque eu posso ter somente uma perda de mão de obra e de horas, né, de gastos aí, mas eu posso ter também uma perda definitiva de um produto. Não pode ser utilizado, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo, se eu estiver falando de um alimento, é lixo, não tem o que fazer. Ah, fez uma comida, ficou muito salgada, ninguém come, é lixo. Então tem que tomar um certo cuidado com essa questão de qualidade, e a baixa qualidade muitas vezes ela é bastante relevante, né? Existem setores aí que mostram de 15% a 20% de perda, dependendo, né? Existem processos de produção que são bastante significativos. Já vi processos de produção com 15% de perda por baixa qualidade, por várias questões. Então, se eu tenho esse tipo de situação, eu preciso analisar essa situação, porque é um custo que vai acabar com o meu negócio, é um custo que vai acabar com a minha margem, na verdade, do meu negócio. E muitas vezes ele acontece lá bem quietinho, bem sorrateiro, e a gente acaba não conseguindo acompanhar. Então, baixa qualidade, com certeza, é um custo oculto relevante. Um terceiro que eu quero falar, tem vários, pessoal, selecionei alguns aqui, tá? É manutenção de estoques. Manutenção de estoques. Quando eu falo de manutenção de estoques, barra armazenagem, melhor eu pôr armazenagem aqui. Então, o que eu vou falar? Quais são os armazenagem em si, questões de validade dos estoques. São todos fatores muito importantes quando a gente fala de manutenção de estoques, né? Então, primeiro, muitas vezes se pensa que o único custo empenhado em estoque é aquele custo do estoque mesmo. Ah, eu comprei lá, sei lá, por X, um produto, tá lá no meu estoque guardado, entendeu? Ah, paguei R$1.000, beleza, registro lá no balanço, R$1.000 no estoque, ativo circulante, estoque R$1.000, mas é o único custo que eu tenho ali naquele estoque? É o único custo de manutenção? Não é, né? Então tem que tomar um certo cuidado aí pra gente não cair nesse erro, né? Não é o único custo. Tem muitos outros. Então, por exemplo, tem o de armazenagem. Armazenar estoque custa o quê? Espaço, energia elétrica, o tempo do colaborador que vai ter que ir lá e olhar para aquele estoque, ter aquele cuidado. Mas espera aí, então eu não vou ter estoque? Não, eu tenho que prever esse custo. Porque eu não posso pensar que ele não exista, porque ele existe. Falar, mas é pouco, depende, preciso calcular para saber se é pouco. Às vezes, pessoal, as percepções são muito complicadas, né? Eu tô num processo de consultoria com as empresas, e às vezes eu trago alguns exemplos, né? Esse dia eu estava tratando com uma empresa, falou assim, olha só, as suas despesas bancárias representam 3 a 4% das suas despesas totais. Aí o dono olhou e falou assim, como assim? É um outro que eu vou falar depois, né? Estou adiantando já. Como assim? Tá aqui, ó. Peguei um resultado e mostrei. Então vai passando, vai passando. Então a falta de análise vai fazendo com que esses custos vão consumindo meus recursos e aí acabo tendo problemas lá na frente. Então a armazenagem no estoque estoques que vencem, né? Validade, alimento, por exemplo, alimento vence. Então, vou lá, acho uma promoção, compro. Cuidado com isso. A promoção é boa para o vendedor, muitas vezes somente. Para você não é boa. Dependendo da sua realidade, não é boa para você. Então, mas eu te vendo mais barato. Mas não interessa, não vou usar. Para que você vai querer que eu compre mais barato? A vantagem é para o vendedor. O vendedor, claro, está no papel dele, está na função, na característica dele. Tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos para um próximo aqui, ó. Desenvolvimento de projetos na organização.
Desenvolvimento de projetos na organização. Aqui em várias áreas, tá, pessoal? Tanto desenvolvimento de produtos, novos produtos. É que produtos, geralmente a empresa tem um processo já de contabilização que deve ser reconhecido, né? Mas, por exemplo, projetos internos, né? Internos. O time de RH, por exemplo, vamos fazer um projeto aí, CIPAT, vamos fazer um projeto voltado aí à motivação do colaborador e tal. Posso deixar de fazer? De jeito nenhum, mas ele precisa ser contabilizado, ele precisa ser mensurado. Qual vai ser o custo para a implantação? Qual vai ser o custo do tempo das pessoas? Quantas reuniões serão gastas? Quanto tempo você vai gastar? Todo um planejamento precisa ser feito para que se avalie. Por quê? Porque no final das contas, o que manda é o custo-benefício, em qualquer aspecto. Então, quanto custa e qual vai ser o benefício que vai trazer? Claro que nem sempre os benefícios são em retorno financeiro. Existem outros tipos de benefícios. Então, se eu falo, por exemplo, um projeto de RH, um projeto de motivação aos colaboradores, presta atenção, tá? Porque tem um viés aí, mas projeto para motivar o colaborador, para deixar o colaborador mais feliz, mais animado, mais empolgado a trabalhar na empresa, tem um custo. Qual que é o benefício? No primeiro momento ele pode não ser monetário, mas no médio e longo prazo ele é. Então, por isso que a gente precisa valorizar muito esse tipo de projetos nas empresas. Mas então não é para ter? Não. Quando você fala assim, custos ocultos, é sempre ruim? Não, eles existem. Não é oculto porque é ruim, é oculto porque eu não vejo. Eles existem, eles precisam ser mensurados. Então, quando eu vou fazer um projeto interno na empresa, desenvolver um projeto interno, eu vou trazer isso à mesa. Falar, então, quanto vai custar isso? X. E os benefícios? De ter um colaborador mais motivado, aumento de produtividade, aumento de retorno, aumento de rentabilidade do negócio, aumento de retorno sobre investimento, vários fatores, né? Então, às vezes a empresa precisa ter essa base, né? Eu pago eu tenho um programa de participação de lucros e resultados, o famoso PLR. Mas custa para a empresa? Sim, mas qual que é? O que faz com que o colaborador regaça a manga e trabalhe? Muitas vezes são esses projetos, esses processos. Às vezes a remuneração não é tão significativa, não é tão boa, né? Em relação ao mercado, sempre o mercado é o comparativo, então eu consigo de repente trazer alguma geração de valor para o colaborador com esse tipo de projeto. Mas, lembrando que todos eles, os custos precisam ser mensurados. E o custo é detalhe mesmo, tem que ir lá e detalhar o custo e puxar e entender e qual vai ser o benefício, qual vai ser o retorno. E quem estiver vendendo esse projeto internamente na empresa precisa me comprovar o possível retorno dele. Senão é só um custo e oculto e perigoso, né? Perigoso. Então, o desenvolvimento de projetos na organização precisam ser tratados com um certo cuidado, porque eles custam. Não é que eles não devem acontecer de jeito nenhum, eles devem acontecer sim, com certeza, mas eles devem ser mensurados, com uma base de custeio. Beleza? Próximo aqui que eu quero comentar é o clima organizacional inadequado. Isso aqui, pessoal, é um fator assim totalmente humano, né? Totalmente humano. Porque é um pesadelo trabalhar num lugar ruim. Não sei se você já teve essa experiência, mas é um pesadelo. Eu, graças a Deus, tenho trabalhado em bons lugares nos últimos anos aí, né? Mas é um pesadelo trabalhar num lugar ruim. Então, o clima organizacional, um clima onde é medo, onde se impõe, na verdade, nós vamos mais longe, né? Assim, se eu imponho medo ao colaborador, eu posso até entrar em perigo de assédio moral e esse tipo de situação que possa existir aí. Mas o clima organizacional inadequado pode ser vários fatores, né? Pode ter vários fatores envolvidos. O colaborador trabalha com medo, não trabalha motivado, não produz a um nível ótimo. O colaborador trabalha num ambiente onde ele não pode se expressar, onde de repente ele não possa, sei lá, fazer uma... Tem empresa, por exemplo, que não permite não, porque por lei tem que permitir, por exemplo, o colaborador é doador de sangue, né? Mas se ele vai doar sangue, falar, olha, tudo foi doar sangue para pegar atestado e tal, para descansar, enfim, tá errado, né? Tá errado. O colaborador, a empresa tem que incentivar essas ações de humanização do colaborador, porque quem ganha é ela, no final das contas. Porque as empresas muitas vezes pensam no lucro muito a curto prazo, mas não pensam na construção de valor e de imagem das coisas. Então, o clima organizacional inadequado é um fator chave de prejuízo financeiro. Num curto prazo, um clima inadequado pode trazer algum retorno, porque eu posso economizar em algumas ações, mas que lá na frente elas vão refletir.
Lembra aquela coisa assim? É o poder da alavancagem dessas coisas, né? Então, que eu gasto aqui em incentivo, em ter um clima bom, vai me gerar 2, 3 lá na frente. 4, 5. Se eu perpetuo isso, mando isso lá para frente, então tem um ganho significativo. Mas o clima organizacional inadequado, eu tenho uma perda. Né? Então, o -1 que eu deixei aqui vira -2, -3, -5 lá na frente. Então, tem que ter um certo cuidado. Então, o clima organizacional é o ambiente do negócio. Qual que é o ambiente do seu negócio? Você que é empresário está me assistindo. Qual que é o ambiente? Né? Qual que é a pegada do seu negócio? O que as pessoas falam sobre trabalhar nele? Posso fazer uma pesquisa de clima? Posso fazer uma pesquisa de clima para tentar entender. Pesquisa de clima que permite que o colaborador tenha anonimato. Lógico, né? Porque ele precisa ter uma certa liberdade ali de se expressar, para que eu possa realmente entender. Quando eu falo em pesquisa de clima, eu preciso estar com o coração aberto, né? Para isso, é meio que isso mesmo, tem que abrir o coração e ouvir. E saber que eu posso ouvir coisas que não são agradáveis. Isso é natural no ambiente de trabalho. Então é natural, e se eu sou uma empresa madura que quero crescer, eu vou buscar isso, porque o clima inadequado gera baixa produtividade, gera falta, gera rotatividade. Tá vendo? Eu falei de rotatividade no começo. O que um clima inadequado gera? Rotatividade alta. Clima baixo, rotatividade alta. Rotatividade alta gera tudo isso aqui, ó. Demissão, o cara começa a faltar. Estava conversando com uma pessoa esses dias, falou assim, estou fazendo um esforço imenso para sair da empresa que eu trabalho. Eu falei, nossa, por quê? Aí começou a falar do clima organizacional. Eu falei, se é isso que você está falando, tem sempre dois lados, né, gente? Tem que tomar um certo cuidado. Mas se realmente é isso, realmente, muito difícil. Então, fazendo um esforço para ser demitido, fazendo o quê? O que ela está fazendo? Produzindo menos? Né? Produzindo uma produtividade menor? Espero que seja só isso, né? Mas, enfim, são fatores que são importantes, que a gente tem que considerar aqui. Então, clima organizacional inadequado é culpa da empresa, é culpa dos gestores. Os gestores precisam se renovar. O mundo muda muito, o mundo está mudando muito. Então, gestores inadequados causam um clima inadequado. Gestores que pensam a moda antiga ainda. Então, nós passou essa fase, olha, eu mando, eu tenho que mandar, eu exerço autoridade sobre o colaborador. A autoridade é muito relativo, né? O cara pode falar que vai fazer e não faz, né? Tem lá a história dos dois filhos, né? Um falou que ia e não foi, outro falou que não ia falou que não ia e resolveu ir. Qual que é menos pior? Sei lá, né? Depende da perspectiva de quem está olhando, mas imagino eu que é aquele que falou que ia e não foi porque eu contava que ele fosse, né? Enfim, mas então essa questão de clima, ela é bastante importante para o nosso contexto aqui, tá bom? Próximo aqui, a questão dos controles internos. Controles internos. E aqui, pessoal, eu posso ter dois erros. Eu posso ter a falta e eu posso ter o excesso. Tem empresa tem gerente que é fascinado por controle interno, que tem assim precisa do controle interno, tem uma gana por ter controles internos. Tem muito controle interno. E tem empresas que tem nada de controle interno. Então, os dois extremos são perigosos. Então, quando eu falo de controles internos, por exemplo, como que a empresa controla a saída de mercadorias? Como que a empresa controla a saída de insumos do almoxarifado da empresa? Tem uma planilha aqui. Entendi. Planilha que o colaborador assina, legal. E tem alguém que averigua, ou ele mesmo vai lá, pega no almoxarifado, ele mesmo vai lá e assina. Esse é um controle interno falho. O controle interno que não tem a presença de duas pessoas, no mínimo, averiguando, né, ou validando, ele é falho. Se uma auditoria vai numa empresa dessa, já fala, olha, esse controle interno é falho, é fraco. Ela vai auditar, por exemplo, aquele ambiente. Então, chega num almoxarifado numa empresa, como que é o controle interno aqui? Falar, aqui a gente... Então, cada um entra, pega lá o que ele precisa e vai para a fábrica e vai trabalhar. Então, não é controle interno, porque ele vai lá e anota. Mas tem um almoxarife que faz o controle de estoque? Tem uma contagem, tem uma conferência, alguém vai lá depois e confere se aquele equipamento realmente está lá. Nem é por desconfiar das pessoas, é porque isso é gestão. Gerenciar é controlar. Então, controle interno precisa ter equilíbrio. Então, a falta do controle interno é perigoso e o excesso também, porque o excesso gera perda de tempo. Então, para eu conseguir um parafuso no almoxarifado, eu tenho que passar por 3, eu vou lá, entrego para o gerente,
ele assina, entrega para o outro, que vai na almoxarifa, quer dizer, o cara ficou circulando tudo isso, enquanto isso a máquina dele está parada. Vamos pensar que essa pessoa é um manutencista, né? Um responsável por manutenção. Ele veio fazer a manutenção, ele precisa de uma lâmpada lá para colocar numa máquina, uma lâmpada especial, por exemplo. Chega lá, pede para o gerente. Aí o gerente assina a requisição, passa pro gerente de logística. O gerente de logística passa para o almoxarife, aí que o almoxarife vai separar. Então, esse excesso também é complicado. Então, controle interno tem que ter um equilíbrio. Controle interno pode ser ao meu gosto. Aquilo que eu acho, eu gosto, eu sou perfeccionista, eu tenho que ser assim. Não. Controle interno tem que ser dosado, né? Suficiente para ser validado. Então, de vez em quando eu preciso auditar meus processos eu mesmo e validar os meus processos, validar os meus controles internos, suficiente e não, nem faltando e não em excesso, para que não crie uma burocracia absurda na empresa que atrapalha a vida de todo mundo. Isso é custo. O tempo do seu colaborador é custo. O tempo que ele fica andando, procurando a quem se recorrer, a quem se reportar. Eu lembro que esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ele estava falando sobre uma decisão que ele tomou na empresa, que ele resolveu lá começar a assinar uns documentos porque ele nunca achava o chefe. Tá certo ele? Não pode fazer isso. Na prática ele não pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele nunca achava o chefe. Então, em vez de ele ficar produzindo, ele ficava procurando o chefe para o chefe assinar o negócio. Então, esse chefe tem que estar mais disponível, poxa. É simples, né? Aparentemente é simples. Mas é um controle interno. Então, se a empresa vai adotar, outra coisa, a empresa vai adotar controles internos, precisa dar estrutura para o funcionário, para o colaborador executar o controle interno. Então, olha, para que eu faça tal coisa, eu preciso que alguém assine isso. Então, esse alguém tem que estar disponível. Porque o tempo que ele vai ficar gastando para procurar esse alguém, é o tempo que ele vai deixar de produzir. Então, são fatores que derrubam a produtividade de um negócio. Então, controles internos é um custo oculto. Tanto a falta quanto o excesso deles pode impactar a minha empresa de uma forma bastante negativa, dependendo da realidade. Outra coisa que é totalmente RH, por assim dizer, é a falta de motivação. Já falei disso de certa forma anteriormente, né? A falta de motivação do meu time. Quando o time não está focado, não está motivado, não está com aquela gana, aquela pegada no trabalho, o que acontece? Produtividade baixa. E não adianta eu chegar e falar, olha, você tem que produzir. O colaborador sabe que tem que produzir, mas é intrínseco, é humano. Então, se aquele colaborador não está produzindo a contento, se ele está desmotivado, ele precisa de uma conversa, ele precisa entender. Se isso é geral, então isso pode ser específico, né? Ou pode ser geral. Então, se isso é geral, onde é que está o acento aqui, gente? Específico. Olha lá. Se é específico, eu preciso tratar com esse colaborador. Chamá-lo, conversar, de repente ele está pensando uma recolocação, de repente ele não quer mais estar ali. Então eu tenho que, se possível, ajudá-lo nesse processo, se possível, conduzi-lo nesse processo. Eu me lembro quando eu fui supervisor de fábrica, né? E uma coisa que eu conquistei nesse momento era essa possibilidade. Às vezes o colaborador chegava e falava, olha, eu estou procurando uma nova oportunidade. E é absolutamente natural isso. E eu gostava que eles tinham essa liberdade de falar isso para mim. Me sentia confiável, né? Eu era chefe dele, podia de repente falar, então vou te aproveitar, vou te mandar embora. Né? Não é uma medida que a empresa deve fazer, mas eu aproveitava e aconselhava, falar, o que você está pensando? Ah, porque eu trabalho aqui nessa área, mas estou estudando para outra área. É uma oportunidade na sua área? É. Então, você tem que ir, né? Você tem que considerar ir. Né? Então, muitas vezes, bons colaboradores, natural, as pessoas são ciclos, né? Ninguém fica para sempre num lugar. Eu tento reter com aquilo que eu tenho de recurso, mas nem sempre eu tenho. Tem hora que não é financeiro, tem hora que não é, tem hora que realmente é desejo, é vontade, é o que ele quer fazer na vida dele. Então, produtividade baixa e a falta de motivação pode ser uma coisa específica, né? O cara quer sair, o cara quer, sei lá, tem uma outra ideia, tem uma outra perspectiva, ou realmente ele não está afim, aí eu preciso entender o que está acontecendo, ou pode ser generalizado. Então, se eu sinto uma motivação do time de um modo geral, eu tenho que atuar. Eu tenho que atuar em algum processo, eu tenho que atuar em algum programa de motivação, eu tenho que atuar para que eu
consiga trazer esse time de volta para mim. Você consiga que as pessoas voltem e se foquem no trabalho. Então, o que está acontecendo? Você vê como é interessante, ó. Eu falo falta de motivação, clima organizacional, desenvolvimento de projetos, rotatividade. São todos fatores humanos. Então, os custos ocultos, eles têm muita relação com RH. Então, quem disse que a empresa, lembra assim, pessoal, a empresa é sistêmica, né? Ela é um sistema. Um sistema como o nosso corpo, né? Se doer sua unha, você vai ficar incomodado. Você não vai conseguir se concentrar na aula, você não vai conseguir se concentrar no trabalho, porque seu corpo é um sistema. Então, o melhor entendimento de sistema que a gente tem, e o sistema mais perfeito que nós temos é o corpo humano. É a mesma coisa na empresa. Então, o RH, a motivação está baixa, o time não tá, um time de venda sem motivação, por exemplo, é um caos, porque o time de vendas é o time mais importante ali quando eu falo de faturamento da empresa. Então, cai faturamento, cai custo variável, cai várias coisas, os custos fixos se mantêm lá bonitão, né, como sempre, e aí o resultado que vai embora, né, vai pro ralo, como dizem, né. Então, a falta de motivação é um custo oculto que precisa ser analisado e rápido. Um bom gestor percebe, ele vai atrás de descobrir o que pode estar acontecendo. O outro tipo, e aqui um pouco mais objetivo, são os ativos ociosos. Então, ativo ocioso é aquele ativo que está lá e não está sendo utilizado. Então, não está sendo utilizado há um tempo, já uma máquina, um equipamento, uma ferramenta que podia de repente ser vendida. Esse dia eu estava com um cliente, fizemos um inventário dos ativos dele. E aí nesse inventário foi interessante, porque aí um dos gestores falou assim, vamos fazer o seguinte, aproveitar que nós estamos fazendo isso, que é um trabalho difícil de fazer, e é mesmo, inventário é um sonho, né, de não sei quem, né, é um trabalho difícil de ser feito, vamos aproveitar e já vamos separar algumas coisas que nós não estamos utilizando para venda. Consigo vender, vou pôr no Mercado Livre, vou anunciar, vou vender, uma empresa num porte menor que a minha que compra isso aqui, tem uma pessoa que está interessada nisso aqui, fez lá um catado, nada, assim ó, brincando, 10, 12 mil reais, brincando, todos ativos que estavam lá ociosos, consumindo espaço, depreciação, o tempo de quem tinha que manusear, limpar, cuidar, foi para venda, virou dinheiro, virou receita. Não vou usar, vai embora, né? Não, mas tem coisa que não é para venda, descarta, então descarta da forma adequada. Mas ativos ociosos, eles são uma fonte de gastos. E assim, fonte de gastos que não dão retorno, né? Você já estava conversando com uma empresa. Quando eu vejo lá, eu falei, até brinquei, falei, tô vendo aqui no seu relatório financeiro, matéria-prima. Adoro ver isso aqui. Porque matéria-prima significa o quê? Produção. Significa gente trabalhando e ganhando seu salário, significa vendas, significa o mercado se aquecendo, como é que diz, a roda da economia girando. Agora, quando você vê lá gasto com ativo ocioso, despesa financeira, por exemplo, despesa financeira com juros de cheque especial, quando você vê esse tipo de coisa, você fica triste, porque fala, poxa, são recursos que são gastos e não trazem retorno para a empresa. Ativo ocioso não traz retorno, para que eu mantenho? Cara, classificação, vamos pegar o conceito, vai, o que é ativo? Bem, propriedade da empresa e que, entre tantas, né, é mensurável em dinheiro e que traz retorno para a empresa, que tem expectativa de retorno de fluxo de caixa futuro. Então não tem mais essa expectativa, reavalie esse ativo. Realmente preciso dele? Consigo vender? Consigo pôr no mercado? Consigo ter uma margem? Consigo ajudar outra empresa a vender nesse ativo? De repente tem uma empresa lá que está começando, precisando de uma maquininha usada que você tem lá parada há tanto tempo. Vende para ele, parcela. Melhor do que você ficar com esse negócio lá sem utilizar. Então ativo ocioso é uma fonte razoável de recurso, tá? E o último, pessoal, que eu quero falar hoje, tem relação com a tecnologia. Tecnologia. E a tecnologia aqui, dois aspectos. O mau uso ou o não usar. O não uso, né? Não sei se eu falando certo aqui. O mau uso e o não uso, né? O mau uso pode ser o excesso de tecnologia, né? Então, às vezes eu atendo clientes que estão naquela fase de contratar sistema, estão cotando sistema, estão procurando sistema e tal. Então tem que tomar um grande cuidado, porque é uma fase muito complicada.
Porque primeiro, qual o sistema que melhor se adequa? Então, se a empresa vai contratar um sistema, tem que chamar vários fornecedores. E avaliar, o que eu preciso? Ah, legal, preciso disso. Seu sistema tem? Tem, beleza. E se lá na frente eu precisar disso, você vai ter? Porque eu vou contratar você, não é barato, o sistema é caro. O sistema sempre é caro e é normal, né? Tem vários custos empenhados no processo de produzir um sistema, de manter um sistema, de pagar um servidor, etc. Né? Então, são vários fatores aí a ser considerado. Então, o excesso de sistema, como assim? Eu sou uma empresa pequena e contrato, sei lá, um SAP, que é um baita sistema, talvez um dos melhores que a gente já ouviu falar, né? Poxa, eu realmente preciso daquilo, preciso de tudo aquilo. Ah, meu sistema faz aqui custeio, eu consigo colocar o custo standard. Pô, mas eu estou controlando isso numa planilha até hoje, né? Quer dizer, vale a pena a mudança? A questão não é para não fazer, então não faz a mudança? Não, é avaliar a mudança, se ela realmente vale a pena. Qual que é o meu mix, qual o tamanho do meu mix de produto, qual que é o volume, meu volume de faturamento, quanto percentual eu vou aumentar minha despesa administrativa de manutenção desse sistema, qual que vai ser o valor do investimento, projeto fluxo de caixa, qual vai ser o ganho que eu vou ter com o sistema, o ganho de verdade. Então, o que eu preciso em um sistema? Preciso chegar para quem está me vendendo e falar, olha, eu preciso disso, você consegue customizar para mim? Beleza. E se lá na frente eu precisar de outra coisa, você vai conseguir customizar para mim? São perguntas que precisam ser feitas ao se pensar em sistema. Então, o excesso de sistema é um perigo, né? Eu compro um sistema muito robusto para a minha realidade. Ou nenhum sistema que acaba me atrapalhando mais ainda, porque faz com que o gestor gaste muito tempo. Você que é gestor, presta atenção, seu tempo vale ouro, vale muito dinheiro. Porque em vez de você ficar fazendo continha, se você tem um sistema, por exemplo, que faria por você, então, se você deixar de fazer continha, o que você vai fazer? Você vai pensar no seu negócio. Você vai parar, sabe aquela hora do dia que você para, senta, e você vai ter insights. Você vai ter ideias. As ideias nascem nesse contexto. Agora, se eu estou tão ocupado com tantas coisinhas, entre aspas, que não tanto se não tem importância, mas que o sistema pode fazer. Então, uma conta, um Excel faz. Uma base de dados, eu tenho sistemas que fazem. Agora, imagina eu ficar fazendo esse processinho manual. Não faz mais sentido, né? Não cabe mais no nosso mundo, né? Estava atendendo um cliente e falou, olha, precisa comprar um computador melhor para sua empresa. Precisa ter um computador mais que rode programas mais atuais, uma coisa mais robusta, mais confiável. Então são fatores, são investimentos que valem a pena, mas que eu tenho que tomar cuidado. É aquela coisa, sabe? Se eu gosto de tecnologia, minha tendência é gastar muito com o sistema. Então não é o que eu gosto, é o que a empresa precisa. Ponto. Ah, eu sou o gestor, por exemplo. Eu gosto de tecnologia. A minha empresa tem tecnologia. Mas a minha empresa precisa de toda essa tecnologia que eu gosto de ter? Tem isso. Então não é o que eu gosto, é o que a empresa quer. Ou quer não, precisa. A empresa não quer, né? Não tem vida, não tem desejo. Ela tem necessidade, que eu enxergo. Então eu enxergo que eu preciso de um sistema X. Ah, mas eu vou comprar esse aqui, que olha esse aqui. Esse aqui tem, olha, esse aqui faz transação em moeda estrangeira. Eu nunca comprei nada em moeda estrangeira, não é minha realidade, não está dentro do meu negócio. Eu sou uma lanchonete, sei lá, vendo aqui no bairro. Por que eu vou criar um negócio desse? Então são gastos que acabam sendo relevantes. Eu me lembro que uma vez uma operadora de cartão me ligou, de um cartão de crédito aí internacional, falou, olha, o senhor vai ter acesso a vários benefícios, entre eles sala VIP nos principais aeroportos do mundo, não sei o que, aeroportos da Europa, dos Estados Unidos. Falou, olha amigo, desculpa, eu não estou viajando no momento, ainda não estou viajando para Estados Unidos e Europa. Não é um benefício que me atrai. Aí, não, mas olha, tá bom, quanto que é a anuidade? Uma anuidade caríssima, assim, tipo, pra mim, a anuidade de cartão na faixa de R$80 por mês é caro. Faz aí, dá R$1.000 por ano de anuidade de cartão de crédito, não faz sentido nenhum. Na minha realidade não faz sentido nenhum isso. Fala, desculpa, agradeço, mas não quero seu cartão, por mais vantagem que eu tenho. Porque é um benefício, que eu estou usando esse exemplo simples para você entender? É uma coisa, é um benefício que não me atrai, que não me atinge. Tá? Então, por exemplo, se eu vendo na minha cidade, por que eu vou querer?
Ah, esse sistema você vai gerenciar suas vendas no Nordeste. Eu não vendo no Nordeste, eu vendo na minha cidade. Agora, se amanhã eu resolver vender no Nordeste, o seu sistema me oferece expansão, mas hoje eu não quero, amanhã eu posso querer. Então ele vai me dar isso, entendeu? Então é isso, é moldar o sistema. Eu tento trazer um sistema, claro que eu não vou achar, né? Só se eu criar um, se eu consigo criar um. Mas é claro que eu tento trazer um sistema que se amolde da melhor forma possível e que me traga maior, foco, custo-benefício. Fechou, quanto vai custar e benefício que eu vou ter. Os benefícios que eu vou ter são interessantes para mim? Chamo meu time para discutir, chamo meu time para conversar. Então fechou, então tá resolvido. Então pessoal, custos ocultos, é isso que eu queria trazer para você hoje. Eles são importantes, são relevantes, estão aí, né, o tempo todo, e é o maior desafio das empresas, é um desafio que as empresas têm. Talvez os custos diretos, os custos fáceis de se identificar, as empresas hoje em dia consigam lidar com eles de uma forma mais interessante, mais razoável. Os ocultos, muitas vezes, a empresa acaba tendo dificuldade, né? Então, olha lá, rotatividade de pessoal, baixa qualidade, manutenção de estoques, desenvolvimento de projetos na organização, clima organizacional inadequado, controles internos, falta ou excesso, falta de motivação, ativos ociosos e tecnologia. Então, esse é o resumo aí de custos ocultos. Fechou? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu só fazer uma transição de tela aqui para ficar só eu aqui. Aí, agora sim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E, de novo, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Chama a gente aí nos comentários. Vamos conversar sobre esse tema importante para a nossa área, para a área de gestão, para contabilidade, para finanças. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.